Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. A sustentabilidade do sistema de segurança social é um dos principais desafios intergeracionais em Portugal. Ausente dos debates do mais recente ciclo de eleições, o tema exige reflexão permanente face aos desequilíbrios demográficos e à necessidade de diversificação das fontes de financiamento. Quais são as decisões urgentes a tomar para prevenir impactos negativos futuros no sistema? A sustentabilidade financeira deste sistema está garantida? Estamos cada vez mais dependentes das contribuições dos imigrantes? E será que a despesa social tem de aumentar de forma significativa? Para debater estas e outras questões, os nossos convidados desta semana são Amílcar Moreira, do Instituto Superior de Economia e Gestão, membro da extinta comissão que elaborou o Livro Verde para a sustentabilidade do sistema previdencial. E ainda Gabriel Rodrigues Bastos, ex-secretário de Estado da Segurança Social. Amílcar, comece por si. Este não é um tema que nós ouvimos nos debates políticos do último ano e meio. Tivemos eleições legislativas, tivemos eleições presidenciais. É um tema de natureza intergeracional. E, no entanto, praticamente nada foi discutido. Posso colocar a questão ao contrário. Há alguma urgência? Há alguma decisão? Há algum quadro de decisões urgentes a tomar que implicassem a introdução deste tema no debate que tem que ser feito de todos os temas na área política ou não? Bem, em primeiro lugar, José Pedro, muito obrigado por este novo convite, por estar aqui convosco. É sempre um prazer estar aqui consigo, estar aqui na Rádio da Renascença, que foi uma rádio que marca a minha infância. Bem, eu acho que devemos distinguir duas questões. Uma é a questão dos tempos que correm. Os tempos que correm são tempos de elevada polarização política, não é? Em questões como a segurança, a imigração, têm dominado muito o cenário político. Pois temos agora as questões mais recentes sobre a situação geoestratégica. Portanto, é natural para mim que nos dias de hoje, com a influência das redes sociais, da alta politização, que questões mais estruturais, debates mais estruturais como este, fiquem um bocadinho em segundo plano. Isso não quer dizer que o debate não seja importante e que não seja importante ir tomando medidas para preparar o futuro. O trabalho que nós fizemos no âmbito do Livro Verde da sustentabilidade da segurança social foi um bocadinho nesse sentido, de identificar um conjunto de questões, quer ao nível do financiamento, quer ao nível da forma como se vai deverá estruturar a segurança social num horizonte de médio e longo prazo, exatamente percebendo a importância e a natureza de longo prazo desses desafios. Não é algo que nós conseguimos resolver já, mas é um futuro que é preciso ser tratado, nomeadamente na área dos cuidados à dependência. Mas isso torna um pouco estranho, de facto, nem sequer ter sido falado. Quer dizer, os partidos não se pronunciaram, os próprios candidatos a Presidente da República pouco enunciaram este tema. É um tema estrutural, estruturante, digamos assim, não é? Deste ponto de vista, ficou tudo um pouco parado. Mas a verdade, a minha pergunta é saber se há decisões urgentes a ser tomadas e quais são elas? Urgentes, eu não diria, mas importantes. Por exemplo? Temos de avançar muito rapidamente para a formalização do financiamento no contexto da segurança social dos cuidados de longo prazo à velhice. Temos de ter uma solução que permita um financiamento estável e adequado de uma necessidade que vai crescer muito, que nós neste momento já não estamos a conseguir assegurar bem. Eu estava a ver, por razões profissionais, um relatório recente da PlanApp que sugere que o número de vagas de cuidado institucionalizado, ou seja, de centros de dia, de lares, está a descer já nos últimos 2-3 anos. Também vamos ouvindo notícias sobre, por causa de efeitos de financiamento, de concorrência entre diferentes fórmulas de financiamento, que há instituições a reduzir vagas nos cuidados continuados. Sim. Isso são sintomas de curto prazo de um problema de longo prazo, que é como é que nós vamos estruturar o sistema de cuidados na velhice em Portugal nas próximas décadas. Que outras decisões também requerem um trabalho urgente?
urgente. Eu sei que no âmbito do governo, estava no programa do atual governo, a questão da simplificação das prestações sociais, da arquitetura da Segurança Social. Acho que é uma agenda com um potencial importante, no sentido em que nós temos, de facto, uma ramificação de benefícios muito grande no sistema. Temos uma diversidade imensa. Muitas prestações. Demasiadas prestações. Não percebemos bem o feito da acumulação de benefícios. Não está totalmente... Se calhar o Gabriel percebe disto muito mais, já experienciou isso no seu dia-a-dia durante 4 anos. Mas a forma como se articulam as várias prestações... Uma coisa que o anterior governo encomendou um estudo sobre os incentivos ao trabalho nas prestações sociais. Ou seja, nós temos prestações sociais, por exemplo, o RSI não é necessariamente problema, ao contrário do que é a percepção na sociedade, mas nós temos prestações como o Abono Família ou a prestação para a inclusão que, segundo a OCDE, criam desincentivos ao trabalho relativamente fortes. E nós precisávamos de uma reflexão sobre isso, porque acho que uma da preocupação geral que nós temos de ter sobre a questão da segurança social é, ao mesmo tempo, como é que nós garantimos maior nível de proteção social à população, mas de forma a que ela seja a própria proteção social, o próprio modelo de proteção social, seja indutivo de maior crescimento económico. Gabriel Bastos, o que é que colocaria na agenda, já não vou dizer então urgente, mas importante, para usar aqui o adjetivo que o Amílcar usou? Bom, antes de mais, eu começo por agradecer também o convite para aqui estar e saudar a Rádio Renascença e a Fundação Francisco Manuel dos Santos pela atenção que dispensam a este tema. Porque é importante que ele seja discutido, obviamente, nos fóruns técnicos, na academia, no debate político, mas também que seja trazido para o espaço público, porque é um tema que diz respeito a todos nós enquanto cidadãos. E, portanto, reforço muito esta ideia de que deve haver discussão, de que o tema deve ser revisitado recorrentemente, para todos possam ter uma consciência de quais são os desafios, de quais são os nós que o sistema pode ter e quais são as alternativas de política para resolver alguns desses problemas. Respondendo à sua questão, não antevejo que haja, neste momento, uma situação de pessimismo quanto à evolução imediata do sistema, designadamente em termos da sua sustentabilidade, embora haja, naturalmente, preocupações. E, portanto, considerando que a segurança social é um sistema que atravessa gerações e que qualquer medida tem um impacto que se prolonga por décadas, é importante que comecemos desde já a antecipar algumas dessas questões e a atuar sobre esses problemas, porque se queremos responder a algumas dessas preocupações, tem que ser no imediato ou no curto, médio prazo que temos que tomar essas decisões. Eu acho que o Amílcar pôs bem a questão. Nós temos aqui algumas componentes que constituem preocupações mais imediatas, porque já estão na ordem do dia. Já sentimos designadamente a questão da dependência e a questão dos cuidados continuados como um problema que é relativamente premente. E a forma de o financiar. E a forma de o financiar e o tipo de respostas que temos na sociedade para fazer face a essa E quais situação. são as opções, por exemplo, neste caso? Bom, em primeiro lugar, termos uma rede de equipamentos, uma rede de cuidados continuados que seja relativamente robusta e com uma cobertura territorial que seja adequada. Esse é um problema. Enfim, temos mecanismos designadamente financeiros no âmbito, e projetos no âmbito do PRR que precisamente procuraram também focar este aspecto. Mas temos depois, como refere, uma questão de financiamento desta resposta. O Livro Verde para a Sustentabilidade do Sistema Previdencial, de que o Amílcar Moreira fez parte, apresentou como uma hipótese a incorporação
desta eventualidade, deste risco social, para mais fácil compreensão, no âmbito do regime previdencial. Essa é uma hipótese. Obviamente, depois o financiamento teria que, enfim, seguir as regras daquilo que é o financiamento do regime contributivo, naturalmente com outro tipo de medidas que é preciso tomar, de diversificação das fontes de financiamento, seguramente lá iremos. Mas há outras soluções. Eu não confesso que esta proposta me parece que, como outras, e a própria Comissão o reconhece, devem ser aprofundadas, discutidas e exigem ainda algum estudo adicional. Em alternativa a este financiamento por via da incorporação no sistema previdencial, pode ser criado, como em alguns países já o fizeram, por exemplo, em França, mais recentemente, com enfim, financiamentos específicos próprios para responder a essa situação, autónomos e concretamente consignados a esta resposta. Mas é seguramente um problema que vamos ter que enfrentar, já estamos a enfrentar, mas vamos enfrentar nas próximas décadas com muito mais intensidade. Amílcar, como é que se introduzia essa entrada, digamos, no sistema previdencial desta questão do financiamento dos cuidados continuados? Qual seria a modalidade, para as pessoas perceberem? A solução proposta é um bocadinho... tem outra dimensão, que é... O que a Comissão entendeu é que há riscos sociais que, se calhar, quando o sistema foi desenhado nos anos 70 e início dos anos 80, eram absolutamente relevantes. Por exemplo, a questão do risco de morte, de como é que nós protegemos mulheres que, pela história portuguesa, estiveram durante muitos anos fora do mercado de trabalho e não tinham proteção, e portanto nós tínhamos de encontrar uma forma de as proteger no âmbito do regime previdencial, mas que esses riscos neste momento já não são tão relevantes. Há outros riscos sociais, como por exemplo as políticas ativas de emprego, que são financiadas pelo regime previdencial, que podiam ser perfeitamente financiadas diretamente pelo Orçamento de Estado. O que a Comissão propôs é que, neste momento, as parcelas da contribuição para a Segurança Social que vão para estes dois riscos, para os riscos de morte e o risco associado às políticas de emprego, fossem alocados a um risco de dependência, que não seria só apenas de cuidados de velhice, mas dependência, por exemplo, em caso de incapacidade para a deficiência. Isso possivelmente não seria suficiente. Possivelmente teria sido complementado por outra fórmula. É uma carga bastante grande do ponto de vista financeiro. Pronto, está quantificado. Por isso é que nós não propusemos um aumento da taxa contributiva. O que nós propusemos foi uma alteração da composição da taxa contributiva para a Segurança Social, no sentido de substituir os riscos que eram cobertos. Retirando o risco de morte, retirando o risco de morte, ou seja, por exemplo, o subsídio, o que nós agora são as pensões de sobrevivência. As pensões de sobrevivência são de natureza absolutamente contributiva. O que nós podemos fazer no futuro é que parte do risco de morte seja coberto pelo regime de cidadania, pelo sistema de cidadania, que é de natureza solidária, pago pelo Orçamento de Estado, e sujeito a uma condição de recursos. Ou seja, que só pessoas que verdadeiramente precisam de um apoio na eventualidade da morte do parceiro percebam, porque a maior parte das mulheres neste momento já têm carreiras contributivas formadas. Porque as condições mudaram, é isso? Exatamente. A sociedade mudou, a participação das mulheres no mercado de trabalho aumentou e, portanto, o risco que justificava termos uma proteção tão forte do risco de morte há 20, 30, 40 anos, já não é tão evidente. Mas está quantificado quanto é que precisa para isso claramente teria de ser quantificado. A questão dos cuidados continuados? Não, eu acho que é das minhas grandes ambições, entre os trabalhos as minhas obrigações profissionais, que num futuro relativamente curto se possa fazer em Portugal um estudo para quantificar, para modelizar o impacto de diferentes modelos de financiamento, porque nós precisamos dessa informação para tomar uma decisão. Mas sabe-se que não é suficiente a questão do recurso introduzido no sistema previdencial. Não, a nossa despesa em termos de PIB na área dos cuidados é da volta de, se calhar o Gabriel sabe o número com maior exatidão que eu, mas a volta de 0,4% do PIB, que é 4 vezes menor do que é a média europeia.
Portanto, e nós somos uma sociedade muito mais envelhecida que a maior parte dos nossos vizinhos europeus. Portanto, nós gastamos muito pouco. Por isso é que eu vejo muita discussão sobre a preocupação com a questão das pensões. Claro que é uma preocupação. A questão é que nós temos um elefante na sala, nós não estamos a pagar o que os outros pagam em termos de despesa de cuidados. Qual é a opção que vamos ter que tomar, Gabriel Bates, desse ponto de vista? Eu vejo esta preocupação, como dizia há pouco, aqui manifestada, e compreendendo este enquadramento que o Amílcar fez, mas situa mais no âmbito da cidadania e da solidariedade, como um esforço nacional que é preciso fazer, também por parte dos impostos e do orçamento do Estado, precisamente para garantirmos que exista uma resposta a esta necessidade futura, que, como dizia, é fruto da questão do envelhecimento da população, portanto, a questão da transição demográfica que enfrentamos, vai ser muito acentuado. E, portanto, a resposta, e como aqui já foi referido, tem que ser no sentido de alargarmos esta rede e garantirmos que existem para um segmento da população que vai ter cada vez mais peso na nossa estrutura etária, com a chamada inversão da pirâmide, termos, de facto, capacidade, enquanto sociedade, de dar uma resposta. Isto também tem a ver com uma dimensão que não é só no âmbito previdencial que é preciso fazer, é no sistema de proteção social como um todo, e que exige, designadamente, repensar ou refletir sobre a estrutura da despesa pública e onde é que os nossos impostos são, a que tipo de despesa são alocados. Seria um peso muito grande que viesse apenas do Orçamento do Estado para este domínio. Sim, certo? seguramente ele não está quantificado, mas é fácil perceber que esse peso seria muito grande. Muito grande. E, portanto, tem que ser, mais uma vez, no âmbito de um policy mix, aqui de várias medidas, que permitam dar robustez a esse financiamento. Mas está de acordo com resposta. esta ideia de uma reconfiguração? Isto nos remete também para a racionalização das prestações, ou seja, da arquitetura que falámos há pouco? Sim, esse trabalho tem que ser feito numa dupla dimensão. Numa dimensão que tem a ver a enfrentar a questão da complexidade do sistema, e para isso a proposta que estava em cima da mesa, que eu acho que vai ter que ter concretização alguns no tempo, de criação de um código de prestações sociais, que não é uma mera compilação de legislação dispersa, deve ser repensar, harmonizar o sistema e dar resposta a algumas destas entropias ou destas disfuncionalidades, por exemplo, na contabilização da condição de recursos para diferentes prestações. Enfim, há todo um trabalho de harmonização que é precisa ser feito. Porventura, na criação de uma prestação social única para um debate para o não contributivo. O Governo a que pertenci lançou esse estudo com financiamento da Comissão Europeia e com os peritos da OCDE, que já produziram um relatório que está sobre a mesa para ser discutido. Tem diferentes cenários mais ou menos ambiciosos, mas que é também uma via, porque temos que eventualmente progredir. E depois, relacionado com aquilo que estava a ser dito por parte do Amílcar, e a questão da reafetação da taxa contributiva global, que tem a ver com um trabalho que também estará a ser feito pelo grupo de trabalho que o atual Governo lançou, do estudo atuarial precisamente das várias componentes da taxa contributiva, para percebermos quais são os custos de cada uma destas componentes. E é inevitável a reconfiguração, na sua perspectiva? Bom, não sei se será inevitável, ela pode ser justificada em alguns casos, precisamente porque, como já aqui foi dito bem, o paradigma que presidiu à construção do nosso sistema, sobretudo no período democrático após o 25 de abril de 64, já não é o mesmo que hoje enfrentamos. Não é o mesmo que enfrentamos em Portugal, não é o mesmo que enfrentamos no mundo e na Europa. Mas quais são as parcelas que fazem menos sentido neste momento, talvez? Bem, eu não tenho essa avaliação, enfim, feita. Há seguramente algumas dimensões que é possível discutir no âmbito da sobrevivência,
e da morte que aqui foi referido. Eu acho que esse é um exemplo claro. Agora, temos que perceber que impactos concretos, no curto prazo, isso pode trazer, sobretudo grande parte dos beneficiários da pensão de sobrevivência, como sabemos, são mulheres que ainda têm um historial de carreira, apesar desta transformação do mercado de trabalho e das grandes vantagens associadas a uma participação crescente das mulheres no mercado de trabalho, ainda temos um lastro, ainda temos um historial de carreiras curtas e fragmentadas e portanto, uma maior dependência deste apoio social por parte desse universo de pessoas que temos de ter cuidado para não. Agora, todas estas medidas, e é preciso reforçar este aspecto, para além de uma grande discussão no seio da sociedade, com base em evidências, em factos, em estudo, tudo isto deve ser feito, e tem sido assim a política de reformas no âmbito do sistema, de uma forma incremental, com períodos transitórios, precisamente para acautelar que não haja impactos negativos para quem é apanhado no meio da transição entre dois regimes. E, portanto, aí há aqui uma dimensão de, se quiser, até de legitimidade democrática, para que todas as reformas que vão sendo introduzidas, com maior ou menor dimensão, com maior ou menor alcance, tenham aceitabilidade social. Possam ser aceitos pelas pessoas, com compreensão. E, portanto, esta é uma preocupação que, em termos de gestão do sistema e da sua reforma, deve ser sempre uma preocupação presente. Amilcar, eu gostava de articular a questão da despesa pública nestas áreas. Neste contexto, nós estamos num contexto internacional e nacional também, de forte pressão sobre os orçamentos, relacionado com as despesas de defesa, com alguns desafios contemporâneos, o que fragilizará para muitos a resposta social e o investimento deste ponto de vista. Neste domínio em particular, porque estávamos aqui a pegar num exemplo em que há uma fração que vai ter que ir também ao orçamento, evidentemente, mas é inevitável que para os desafios da segurança social deste domínio temos mesmo que abrir mais os cordões à bolsa deste ponto de vista do orçamento, ou não? Vamos ver. Eu acho que são questões diferentes. Uma questão é a questão do financiamento, ou seja, de pressões alternativas sobre o financiamento, nomeadamente vindas da área da questão da defesa. Isto é algo que eu tenho estado a trabalhar com colegas. O que a evidência nos mostra é que em episódios anteriores, nos períodos anteriores aos conflitos, o que tende a acontecer não é uma substituição de despesa social por despesa militar. O que acontece é a emissão de dívida. Obviamente que, nomeadamente na Europa, estes episódios de conflito militar são muito raros. Já há 50 anos, tirando a Guerra dos Balcãs e agora mais recentemente a Guerra da Ucrânia, mas no centro da Europa não temos conflitos, e nas economias chamadas desenvolvidas não temos conflitos militares significativos que justifiquem cortes na despesa social. Portanto, a questão do financiamento eu não poria nessa questão. Como é que nós financiamos e se isto significa um aumento de despesa? Vamos ver, eu acho que há diferentes dimensões. Uma coisa é o que é que nós estamos dispostos a pagar e uma divisão entre o que é responsabilidades individuais e o que são responsabilidades sociais. A questão dos cuidados é um bom exemplo disso. Porque dependendo, aquilo que eu e o Gabriel estamos aqui a dizer é como é que nós identificamos a natureza da necessidade de proteção em caso de cuidados. É uma responsabilidade social ou é o indivíduo que deve, ao longo da sua vida, ter um mecanismo que lhe permita poupar dinheiro para depois poder pagar ou, pelo menos, cofinanciar despesas de privado? A natureza, a minha preferência por uma solução de natureza contributiva é exatamente essa. É no sentido de responsabilidade dos indivíduos. Porquê? Porque é muito difícil nós, no contexto atual, não estou a dizer que não seja necessário. Ou seja, nós vivemos um período de grandes desigualdades de rendimento e que se aprofundam.
não tão bem medidas como eu gostaria que estivessem. Se nós temos evidência, agora há evidência recente que o período de diminuição das desigualdades a nível global que nós assistimos nas primeiras 2 décadas do século XXI está a terminar. Estamos a atingir um platô em que começou a parar a diminuição das desigualdades. Mas a outra evidência contraintuitiva que nós temos e que não passa pelas estatísticas da desigualdade é de um aumento de desigualdades muito profundas a nível global, e nós temos de pensar se a segurança social, se isso não afeta ou não a segurança social. Com menos pessoas a contribuir, com a questão demográfica, não, e os salários que se praticam também. Se devemos pedir a quem mais tem uma contribuição equitativa do que aqueles que contribuem quando as suas contribuições são baseadas no fator trabalho, na taxação do fator trabalho. Se devemos estar a taxar outras fontes de rendimentos. O trabalho da Comissão de Verde, em parte, aborda isso, mas há discussões muito profundas sobre se a taxação da riqueza deverá ou não fazer parte do mix de financiamento do Estado Social, por exemplo. Se a taxação das transações financeiras deve estar dentro do mix. A questão é se é inevitável e incontornável que isso aconteça. Eu acho que é uma questão política. O que vimos a assistir é que o contexto político não está para aí virado. Uhum. Portanto, é uma questão entre o ideal e o praticável. O ideal é que, de facto, nós pudéssemos taxar um bocadinho o crescimento destas desigualdades no sentido de promover modelos de proteção social mais compreensivos, mais abrangentes, mas as dificuldades políticas de o implementar são evidentes. Nesse sentido, o que eu acho que pelo menos já devemos tentar ir para um cenário mais realista, que é, pelo menos, de não diminuir ainda mais a base de financiamento da Segurança Social. E, nesse sentido, é com preocupação que eu vejo medidas que vêm sendo tomadas de aprofundar a fragmentação da taxa da taxa contributiva, ou seja, o que está a acontecer é que cada vez mais partes importantes do salário das pessoas estão a ser retiradas do financiamento da Segurança Social. Estão a ser retiradas? Sim. A taxação de prémios, a taxação de trabalho adicional. Ainda agora houve um consenso na Assembleia da República de retirar o trabalho adicional da contribuição para a Segurança Social. E, por um lado, eu percebo isso, e eu acho que Portugal vive um contexto muito específico, que é a necessidade de, ao mesmo tempo, se tornar atrativo para conseguir atrair capital humano por causa do problema do envelhecimento demográfico e de capital humano altamente qualificado, e, portanto, nós não podemos taxar muito o fator de trabalho, mas, ao mesmo tempo, estarmos a fragilizar a base de financiamento da Segurança Social e da própria política orçamental. É porque nós aí vivemos, eu tendo a pensar que nós vivemos, o facto de começar a ficar velho, estamos ainda agora a comparar a nossa idade lá fora, é que eu vejo o período que estamos a passar muito parecido com o período do início dos anos 2000, em que tudo parecia estar a correr bem, mas em que o aumento das receitas fiscais e das próprias segurança social, das receitas da Segurança Social, era absolutamente temporário. Dependia daquele contexto muito específico. Crescimento de uma bolha imobiliária na altura, como estamos a viver agora, aumento de imigração, como estamos a viver agora, e quando o círculo inverteu, subitamente tudo ficou em causa. Deixa-me só perceber. Há um sinal de alarme em relação a esta matéria na base contributiva? Eu acho que nós estamos a manter níveis de crescimento de despesa. Eu acho que isso parou no último orçamento. Mas nos anteriores orçamentos o que estávamos a assistir era aumento significativo da despesa do Estado, não só despesa social, mas despesa do Estado, alavancado em crescimentos muito temporários da receita fiscal. E de natureza cíclica. E que o meu temor é que quando o ciclo económico virar, e um dia ele vai virar, felizmente Portugal está-se a comportar bem a nível económico, mas das leis da economia, o ciclo económico vai virar, o que é que vai acontecer àquela receita fiscal toda que nós tínhamos acumulado e que subitamente pode deixar de ter. E o que episódios de crise anteriores em Portugal mostraram, nomeadamente na área da Segurança Social, é que a nossa Segurança Social é muito, muito sensível
alterações do ciclo económico. E isso, para mim, é muito preocupante, e é por isso que eu fico preocupado quando vejo, por exemplo, medidas, por exemplo, a questão da imigração. Muito do aumento da receita da Segurança Social tem a ver com a imigração. Sim. Ok. E isso tem sido bom para o sistema, no curto prazo, mas quando o ciclo económico virar, nós sabemos que o Manuel Caldeira Cabral, também faz parte do governo, está sempre a mencionar isso com muita razão. A imigração é procíclica. Quando a economia cresce, a imigração aumenta. Quando a economia vira, a diminuição vai-se embora rapidamente. E nos dias de hoje, com grande mobilidade do capital humano a nível global, esses fenómenos vão se acentuar. Isso é um risco. Sim, essa questão da imigração é relevante. Gabriel Bastos, concorda com este alarme que o Amílcar detecta? Eu concordo com esta preocupação. Não ponho as coisas em termos de alarmismo. Acho que devemos ter uma abordagem que seja realista e consciente acerca deste tema. Em concreto, a situação da imigração, isso está evidenciado que Portugal não tem imigrantes a mais, tem aqueles neste momento que a economia precisa. Porventura, precisávamos ainda mais. Mas há ou não uma excessiva dependência para o sistema da contribuição dos imigrantes? Em dezembro de 2005, as contribuições dos trabalhadores estrangeiros no sistema de segurança social representavam já 14% do total da receita cobrada. E, portanto, tem um peso significativo, não poria em termos de dependência, mas é evidente que a imigração é uma forma de contrariar, ou pelo menos mitigar, Temos mais de o déficit demográfico, não é? Trabalhadores imigrantes a contribuir. Exatamente. E, portanto, é uma forma de contrariarmos aquele efeito do envelhecimento da população, que é uma contração da população em idade ativa, e, portanto, Mas um dia o ciclo muda, como estava a sublinhar o Amílcar. A situação é transitória, já assistimos isso no passado, também relativamente recente, mudando o ciclo. É evidente que uma parte destes trabalhadores seguramente voltará a sair do país. E, portanto, temos é que ter estratégias que permitam que haja desenvolvimento económico, que haja um aumento da produtividade. Isso é absolutamente crítico para o funcionamento do sistema de segurança social, porque é a base da receita. E, portanto, temos que ter sempre essa preocupação e essas estratégias, e não pensarmos que, porque estamos neste momento a atravessar uma fase positiva de pleno emprego, que essa situação vantajosa se irá prolongar para sempre. Mas há instrumentos que nos permitem ganhar forças para a viragem do ciclo? Há um instrumento, quer dizer, se tivermos a fazer investimento produtivo e que possa ajudar a que as estruturas económicas do país, as infraestruturas económicas permaneçam, e que haja um investimento que seja o mais correto para ser mais duradouro esta fase de atividade económica, é evidente que isso é já de si positivo. É aliás, uma das fileiras do plano de resiliência, não é? Do PRR, para permitir que no futuro haja essa sustentação e essa resiliência, designadamente para enfrentar ciclos económicos depressivos, fruto de crises, como aquela que neste momento temos como iminente, com a crise energética e os efeitos que isso pode ter na economia. E a despesa social aguenta-se neste contexto, na sua perspectiva? A despesa social tem demonstrado ter essa capacidade de funcionar, e em concreto a despesa do sistema de segurança social tem demonstrado ao longo dos anos essa capacidade de servir de almofada financeira em situações de crise. É um facto que tem sido possível. Enfim, tivemos pandemia, designadamente na pandemia, mas mesmo antes disso, com a grande crise financeira de 2008, e que teve depois um pico em 2012, 2013,
teve essa capacidade. É evidente que houve necessidade, até transitoriamente e pontualmente, de transferências extraordinárias do Orçamento do Estado. Mas foi possível, sem ativar o Fundo de Equilíbrio Financeiro da Segurança Social, foi possível fazer face a esse acréscimo. E, portanto, nós temos, neste momento, fundamentos para estar relativamente otimistas de que essa capacidade e essa resiliência continuarão no futuro. Agora, é importante é que não cometamos erros. Como por exemplo? Como por exemplo aquele que o Amilcar aqui referiu e que me parece importante, que é não erudir a base contributiva, retirando parcelas retributivas da incidência da taxa contributiva, porque isso vai ter efeitos não só, obviamente, no nível da arrecadação de receita e na sustentabilidade financeira, como também vai ter depois, mais tarde, para os trabalhadores, um impacto nos benefícios que vão receber designadamente na reforma. E, portanto, acho que toda a estratégia deve ir num sentido de evitar esse tipo de medidas. E depois tem a ver com grande parte, uma boa parcela das propostas do Livro Verde e do estudo que faz quanto aos impactos das megatendências, esta preocupação com a questão da diversificação das fontes de financiamento. E existem várias soluções e várias alternativas. Elas estão relativamente estudadas, precisam de ser aprofundadas, naturalmente. E inclina-se para quais? Bom, não me parece que deva, neste momento, até por funções políticas desempenhadas no passado recente, estar aqui a dar, enfim, a receita muito, muito concreta. Acho que isso deve ser feito, essa discussão deve ser feita, como já foi, e neste momento ainda está a ser, embora não conheçamos ainda o relatório deste grupo de trabalho avançado pelo atual governo, mas esse trabalho técnico foi desenvolvido, deve começar a haver cada vez mais um momento de procurar chutar a baliza e tomarmos decisões nessa matéria, e isso implica um debate político. Há um momento técnico e há um momento político de discussão. A questão da taxação do capital que tem vindo a crescer o peso no PIB, ao contrário do peso dos salários que tem decrescido, e, portanto, a participação também dessa dimensão da economia no financiamento do sistema parece-me inevitável e parece-me fazer sentido e ter justificação enfim, teórica, dogmática, para que isso aconteça. Se é a solução do valor acrescentado líquido com a paralela redução da taxa contributiva, se é outro tipo de soluções como a taxação dos robôs ou da chamada internet das coisas. Enfim, existem estudos que demonstram que com um esforço financeiro relativamente reduzido, que é possível um contributo para a sustentabilidade significativo e, portanto, com um impacto real nessa maior capacitação do sistema. Mas também porque este é o caminho a seguir e porque queremos ser cautelosos e atuar no momento certo. Porque também é preciso sublinhar, e estes fóruns é importante que também sirvam para tranquilizar as pessoas, sim, de que o sistema neste momento está equilibrado. Pois, isso era uma das questões que gostava de clarificar para os ouvintes perceberem. Muito bem, e tenho com o prazer o faço. Nós temos, para além de termos a almofada financeira do sistema, que é o FEFS, o Fundo de Equilíbrio Financeiro da Segurança Social, já com fruto das transferências dos excedentes do sistema previdencial e fruto das transferências da receita consignada de impostos, já está num patamar enfim, não tenho um número concreto, mas cerca de 50 mil milhões de euros, já corresponde a cerca de 16% do PIB. E, portanto, isto significa que mesmo num horizonte que está projetado
em determinadas cenarizações de que vamos ter déficits no sistema previdencial algures na década de 40, mas que são déficits relativamente baixos, na ordem do 1%, durante década e meia, o FEF será suficiente para fazer face a essa situação. Até meados do século. Até meados do século, enfim, até 2070, enfim. Depois estas projeções também, nos tempos que corremos fazer projeções a muitas décadas, é um exercício um bocadinho Mas os déficits estranho. podem surgir na década de 40. No final da década de 40, aquilo que se aponta, e depois subsistirem por um período de década, 2 décadas, ou década e meia. Ajude-me aqui a explicar aos ouvintes também a continuação daquilo que o Gabriel estava a sublinhar, sobre a estabilidade e a sustentabilidade destas projeções. Vamos ver. Vamos dividir entre o que sabemos e o que não sabemos. O que sabemos, e o trabalho que foi feito no âmbito da Comissão da Sustentabilidade do Regime Previdencial, foi-nos pedido para produzir um conjunto de projeções sobre a sustentabilidade do sistema. Foram feitas em conjunto com os serviços do Ministério da Segurança Social, do Trabalho e da Solidariedade Social. E nós, por uma questão de precaução, decidimos, por exemplo, a Comissão Europeia a cada 3 anos faz um exercício sobre a sustentabilidade das finanças públicas dos Estados-membros, por causa dos efeitos do envelhecimento demográfico, onde se incluem projeções sobre a área da segurança social. Nós tomamos por base os cenários que a Comissão Europeia utiliza e, com base nisso, criamos as nossas próprias projeções. Mas realmente é uma metodologia que está validada pela Comissão Europeia, tem a robustez possível dentro do contexto português. O que é que as projeções do Livro Verde sustentaram, um bocadinho que o Gabriel diz, é que nós vamos ter um período de aumento de despesa em pensões, e depois temos de diferenciar entre o regime previdencial da Segurança Social e as pensões da CGA, que são um caso diferente, são um sistema diferente, com um nível de despesa muito mais alto, porque as pensões também eram muito mais altas, porque nelas estavam incluídas na CGA, estavam incluídas as pessoas com as profissões mais bem pagas no país, ao nível da classe média, que eram os professores, os médicos, os juízes, e, portanto, as pensões são naturalmente mais altas e o valor da despesa é naturalmente mais alto. Esse regime foi fechado em 2005, todos os outros passaram para a Segurança Social, mas nós vamos estar até pelo menos 2050, ou até o fim da década de 40, a pagar o processo de transição de termos fechado a CGA e deixado de haver contribuições para a CGA. Não havia contribuições, isso é uma questão técnica, isso é um dos grandes pontos de debate no debate sobre pensões em Portugal, mas deixou de haver contribuições per se na CGA para todas as pessoas passarem a ser contribuintes para o sistema da Segurança Social, pensões da Segurança Social. Pagando esse custo de transição, depois, a partir de 2050, por efeitos do envelhecimento demográfico. O envelhecimento demográfico também tem uma parte que começam a morrer mais pessoas mais velhas. Portanto, os déficits vão aumentar claramente até à década de 50. Depois há um ligeiro decréscimo ali entre 50 e 60, e em 60 reinicia um processo de crescimento. Mas tudo isto varia muito em função dos pressupostos que se lá põem. Nós, como eu lhe disse, o que tentamos fazer no Livro Verde da Segurança Social foi ter uma abordagem extremamente conservadora. O que é que isso significou? Significou que nós não só utilizamos como nosso cenário central, ou seja, aquilo assumimos que o que iria acontecer normalmente seria o que a Comissão Europeia presume seria o pior dos cenários, ou seja, com crescimentos de produtividade abaixo do que é expectável, e depois adicionamos 2 cenários verdadeiramente catastróficos, que seriam cenários de crescimentos da produtividade ao nível do que se passou no início deste século. De facto, a economia portuguesa atravessou um problema grave de crescimento da produtividade, com níveis de produtividade à volta de crescimento de taxas anuais de crescimento de 0,4%. Portanto, foram para um cenário negro. Pronto. E o cenário negro aí, de facto, a dimensão dos déficits nessa altura, nesse cenário, são de facto preocupantes.
A questão é que nós não estamos à espera que o crescimento da produtividade nas próximas 5 décadas seja igual ao pior dos mundos com que nós nos enfrentamos. Foi uma questão de previdência, de nós sermos bastante previdentes e dizer assim, ok, este é o nosso cenário central, dentro do cenário central esta é a evolução, mas cuidado que há aqui um risco que nós precisamos de calcular. E de que nos serve o fundo que vamos alimentando? O fundo, à exceção destes 2 cenários, cobria sempre os déficits do sistema. Mesmo no cenário menos otimista da Comissão, que é o nosso cenário central, o fundo consegue cobrir, ou seja, esse foi das grandes conquistas nesta área nos últimos anos, é que conseguimos pôr neste momento o fundo a ter ativos suficientes para começar não só a cumprir qual é o objetivo da lei, que é ter 2 vezes a despesa em pensões no ano em que se mede, mas que ter capacidade para cobrir déficits ao longo prazo. Podemos pensar se devemos ter um fundo com tantos recursos muito superiores, que é o que o livro verde mostra, é que o fundo de facto vai ter recursos muito superiores às necessidades do sistema. Mas a questão isso tem a ver também com, mais uma vez, os pressupostos que nós temos sobre crescimento as taxas de juro serão aplicáveis. Por exemplo, é uma questão que é muito pouco falada, os fundos do FEF têm um determinado valor. Mas isso é na presunção que o valor cresce porque nós não tiramos de lá dinheiro. Quando nós tiramos de lá dinheiro do FEF, o efeito vai ser, mais uma vez, pró-cíclico, ou seja, o valor dos ativos do FEF podem começar a decrescer. E então isso é um cenário ainda pouco estudado. E é daquelas questões do que é que nós não sabemos. O que nós não sabemos é o que é que acontece aos ativos do FEF, por exemplo, se começamos a retirar dinheiro e o fundo começa a perder valor. Se os ativos começam a perder valor e, portanto, a capacidade do FEF de atuar como uma almofada financeira também é diminuída. Não sabemos, e essa é para mim a grande incógnita, o efeito das migrações. Ou seja, a metodologia usada pela Comissão Europeia é a metodologia possível. Mediante a metodologia usada, há outras metodologias que nos dariam uma informação mais aproximada. A questão é que a Comissão Europeia só pensa no efeito da migração pelo saldo migratório. Ou seja, quantas pessoas vão ficar no nosso mercado de trabalho entre entradas e saídas. Só que isso é uma lógica demográfica, não é uma lógica de caixa da Segurança Social. Porque a Caixa da Segurança Social é entradas e saídas, entradas de contribuições, saídas de benefícios. Sim. E dependendo do tempo que os migrantes possam ficar, isso vai definir se eles conseguem ou não formar direitos, e depois, mesmo que saindo do país, nós vamos ter de passar valores. E nós, neste momento, não estamos em condições de saber isso. E isso é absolutamente crítico, para além de variações no total do número de migrantes que ficam cá, que contribuem, é saber quanto tempo estas pessoas ficam e se vão ganhar direitos. E o que é que temos de preparar para que isso aconteça? Exatamente. Esse, para mim, é a grande incógnita sobre as projeções. O que o meu está a dizer com o que eu concordo em absoluto é que não devemos olhar para o mielheiro, achar que ele está cheio e ficarmos satisfeitos com isso. Este esforço que é preciso fazer de ir fortalecendo e fazendo crescer os ativos do FEF é absolutamente essencial, e é bom frisar este aspecto porque pode dar-se a tentação de algum governo achar que é um fundo demasiado apetecível, tem ali recursos que pode utilizar para outras finalidades. Estava também em cima da mesa a reforma do modelo de gestão do próprio fundo, não é? O fundo aplica verdadeiramente bem o dinheiro que lá está? Ele tem tido taxas de rendibilidade que são bastante aceitáveis por comparação em termos de benchmarking com outros fundos. Agora, eu sei, porque isso me foi convocado diversas vezes, que há a possibilidade de gestão dos ativos
e da carteira dos ativos com outro tipo de enquadramento, designadamente baixando um bocadinho a questão da dívida pública portuguesa e preconizando outro tipo de investimentos. A minha preocupação, acho que não devemos ter também nenhuma abordagem dogmática e ideológica sobre esse tipo de utilização. Queremos é que ele seja o mais prudente possível. Obviamente estamos a falar o risco é que as contribuições dos trabalhadores. Depois, não é? O risco superior é que remunera. É que remunera, a exatamente. prudência tem os seus limites. Certíssimo, mas eu acho que há caminho para fazer quanto a isso, desde que haja um consenso tão alargado quanto possível. Acho que isso deve ser feito porque, enfim, a gestão do Instituto de Fundos de Capitalização da Segurança Social tem-no reclamado de forma sucessiva. E, portanto, há espaço e há estudos e há alguma fundamentação de que se poderia atingir precisamente essa remuneração, a remuneração do investimento a nível superior. Mas o importante é que a questão das transferências dos excedentes do previdencial continua a ser transferida, que continua a haver um apetrechamento financeiro do fundo para estarmos descansados quanto a esta capacidade de cumprir a sua função. Se há esta estabilidade, Amílcar, porquê é que ciclicamente estamos constantemente a falar da questão das reformas antecipadas, do ajustamento da idade da reforma à esperança de vida? Ou seja, o sistema está perfeitamente estabilizado ou é também preciso agir aí para a sustentabilidade do próprio sistema? Vamos ver. O sistema tem em si regras de atualização ou de atualização de benefícios e de aumento que se chama safeguards, ou seja, tem cláusulas de salvaguardas, que é, por exemplo, o mecanismo do aumento da idade de reforma com aumento de esperança de vida, que é a forma de atualização das pensões, que permite algo que eu acho que é um objetivo. Isso foi um debate que aconteceu muito nos trabalhos da Comissão e que decorreu em paralelo também na sociedade civil naquela altura, por causa da questão do custo de vida, sobre se devíamos alterar a fórmula de cálculo. Não é de cálculo, a fórmula de atualização das pensões. Porque se confirma também muito isso. O cálculo é quanto é que nós vamos receber ao fim da carreira contributiva, a atualização é quanto é que é atualizado. E eu sempre fui, dentro daquele grupo, até dos mais conservadores. Porque eu via... Há problemas, ou seja, há uma parte importante dos nossos pensionistas cuja pensão não é devidamente atualizada, nomeadamente os pensionistas com pensões mais altas. E isso é um problema atuarial e de justiça social, porque foram pessoas que contribuíram em função do salário que tinham e não têm a atualização das pensões como têm os outros com pensões mais baixas. E isso é um problema que nós temos de ser absolutamente honestos que a fórmula tem. Mas a fórmula tem uma vantagem muito grande para quem, como nós, passamos pelos últimos 20 anos da economia portuguesa, que é assegurar que a despesa em pensões não cresce acima do PIB. E isso é um critério de boa governança financeira que eu acho que nós devíamos absolutamente preservar, que é a despesa em pensões não subir acima do crescimento do PIB em qualquer eventualidade, porque isso é uma garantia, é uma salvaguarda de sustentabilidade do sistema. Não haver a tentação de discricionariedade de aumentos de pensões com finalidades políticas imediatas, de curto prazo. Mas, relembro-me a sua questão. Reformas antecipadas também? As respostas, nós aí temos um problema, que esse tem claramente de ser resolvido. E isso é algo que eu estou à espera que o grupo de trabalho que foi criado pela Sra. Ministra vá propor, porque nós temos um problema que é, nós temos uma idade de reforma que avança, de idade normal de acesso à reforma, que avança com a esperança de vida, mas a idade de acesso à reforma antecipada não. Isso significa que há cada vez uma maior distância entre a idade de reforma normal e a idade de reforma antecipada, o que penaliza muito as pessoas que se queiram reformar antecipadamente. E nós precisamos de fechar esse problema. E é algo que até me admira como é que ainda não houve, quer anteriormente, vamos imaginar que o Gabriel não está aqui, quer anteriormente, quer agora, que ainda não se tenha de facto atuado de forma mais assertiva nessa área, porque claramente nós precisamos que a própria idade da reforma antecipada
varia em função da propriedade. Mas isso é uma razão de justiça social ou uma questão de financeira do sistema? Não, é uma questão de não penalizar as pessoas que decidem reformar-se antecipadamente. É uma questão, sobretudo, de nós mantermos o mais possível pessoas no mercado de trabalho. As pessoas não têm noção de quão grande é o nosso desafio enquanto sustentabilidade económica do país de longo prazo do problema da diminuição da força de trabalho. Nós estamos a falar de quase 15% a 20% daqui a 2 décadas da diminuição da força de trabalho. Isso significa uma economia... Trabalhar até aos 70 anos. Não é isso. As pessoas ainda... há uma coisa que se chama o dividendo demográfico da economia. Para o ano, o fator de sustentabilidade já corresponde a... A economia cresce, entre outras coisas, com o número de pessoas a trabalhar. Se o número de pessoas a trabalhar diminui, o valor económico, a não ser que nós tenhamos acrescentos de produtividade absolutamente fantásticos, o potencial de crescimento económico diminui. Mesmo que haja menos pessoas a consumir. Se me permite só um breve contributo para esta discussão, tem a ver, de facto, com Portugal é um dos países no mundo mais envelhecidos. E, portanto, sabemos que tem este efeito em termos de população ativa, com todas as consequências que daí advêm para o funcionamento da sociedade, para o funcionamento da economia. E, portanto, o prolongamento da vida ativa é importante, desde que, obviamente, haja uma preocupação com uma verdadeira estratégia daquilo que chamamos o envelhecimento ativo e saudável. Porque se temos essa taxa de envelhecimento, temos também um problema que depois, em termos de índices de envelhecimento com qualidade, não ficamos muito bem na fotografia. O número de anos saudáveis. Exatamente. E, portanto, é preciso que haja estratégias que têm que ser multidimensionais, como é evidente, e não é só um problema que se resolva no âmbito da segurança social. Resolve, como diz o Amilcar, aquela questão do gap, da diferença? Já foi resolvido em algumas destes regimes de flexibilização e de antecipação da reforma. Existem outros, designadamente este regime que o Amilcar estava a referir, que ainda não foi feito. Eu acho que vai ter que ser feito, e eu antecipo que possa ser seguramente uma das propostas que vão emergir deste relatório do grupo de trabalho que está... a quem foi indicada como prioridade, uma das 3 prioridades, precisamente a questão das antecipadas. Portanto, esse é um aspecto, mas reforçava este ponto, que é essencial. Acho que devemos ter um prolongamento da vida ativa, desde que haja condições, em termos de condições de trabalho, no local de trabalho e por aí fora, que as pessoas possam trabalhar sem prejuízo da sua vida, não é? Porque é um fenómeno que é transversal e é em todos os países que vimos observar. Já agora, devemos ligar isso à questão da entrada tardia no mercado de trabalho, ou seja, no início da carreira contributiva? É um aspecto cumulativo, sim. Felizmente, também há uma entrada tardia, porque isso significa uma maior qualificação da nossa população ativa, porque cada vez mais... Aquela que fica, porque há aquela que não está. Há aquela e essa é outra das dimensões que devemos nos preocupar, e os governos têm procurado também olhar para isso, até com medidas que visam captar de novo os imigrantes que saíram, sobretudo durante o período mais difícil daqueles tempos da Troika e da austeridade e da situação económica do país, mas termos de ser capazes não só de captar mão de obra qualificada, que o país precisa, mas temos seguramente que trabalhar para criar as condições para que não haja a imigração dos nossos jovens mais qualificados e, de facto, como alguém repetia recorrentemente num passado recente, nós temos a geração mais qualificada de portugueses, em que foi feito, obviamente, um investimento pelas famílias e também pelo conjunto da sociedade para criar as condições para essas qualificações. Sim. É bom que depois o país e a economia possam beneficiar. Os problemas disso. da força de trabalho, Amilcar, não se resolvem apenas só com a retenção desses jovens e pela atração daqueles que imigram. Ou seja, é algo inelutável por causa da questão demográfica, é isso? Eu acho... Não, vou ver uma coisa. O problema de fundo é demográfico. Okay? É um envelhecimento, é a diminuição das taxas de fertilidade,
que a evidência mais recente está a sugerir que se calhar ainda é pior do que nós pensávamos, porque mesmo aqueles países que nós olhávamos com inveja, que taxas de fertilidade acima de 1,2, está-se a começar a identificar que de facto há que haver uma quebra muito significativa. Pronto, mas nós, como já somos o worst performer, somos dos piores, isso não nos afeta tanto. Se calhar nós fomos nós que antecipamos o futuro. Há um problema da diminuição das coortes jovens a entrar no mercado de trabalho. Okay? E isso muda o mercado todo, mas sobretudo diminui a disponibilidade de mão de obra. E nós temos uma solução, ou mantemos pessoas até mais tarde. Não é uma solução, se calhar a solução passa por isso tudo. É uma realidade. É manter as pessoas até mais tarde, é atrair mais pessoas. Okay? Mas isso, nós só conseguimos fazer isso. E é isso que às vezes eu fico, mesmo quando destes debates sobre o pacote laboral, que eu acho que, quando você estava a falar das pessoas que vão lá para fora, Sim. eu acho que nos nossos agentes económicos ainda não incorporaram a importância de ter capital humano qualificado em Portugal. Porque o capital humano só é retido quando tem boas condições de trabalho. Não é só salários, é boas condições de trabalho. Por isso é que todos aqueles que vão lá para fora, as pessoas... Eu acho que embora passe também pela competitividade dos salários. Claro, tem de ser. Mas nós, se tivermos, por exemplo, questões como de balanço entre vida profissional e vida familiar. Sim. Se nós não conseguimos assegurar que os trabalhadores qualificados tenham um bom equilíbrio entre estes dois fatores, obviamente eles vão um bom recurso humano qualificado é bom. Mas as políticas públicas de fiscalidade podem ajudar. No equilíbrio entre família, não. Aí estamos a falar de tempos de trabalho. De como é que nós asseguramos que há um bom equilíbrio entre as necessidades de crescimento económico da economia e as necessidades das empresas, por um lado, e as necessidades das famílias. Eu sei bem o que me custava quando nós tínhamos uma enteada que quando minha mulher trabalha numa empresa relativamente grande, em que havia uma cultura de horas longas, em que nós éramos sempre os últimos a ir buscar a miúda, e eu sabia o custo emocional. E as novas gerações já não estão disponíveis para isso. Um caso paradigmático é dos médicos, não é? Que é uma carência que vamos tendo, até no SNS, precisamente porque já não estão disponíveis para, como acontecia nas gerações anteriores, fazerem tempos de trabalho absolutamente loucos, privilegiam outras dimensões da vida, designadamente a vida em família, a possibilidade de terem outro tipo de lazer e de ocupação, e, portanto, isso cria... É também um fator... Não, é um problema de consistência de políticas. Sim. Ou seja, se nós temos uma política fiscal que está direcionada para aumentar o valor do salário ao fim do mês, de criar incentivos financeiros para que, nomeadamente, os trabalhadores mais qualificados fiquem no país, não podemos ter depois o outro lado da equação, que é as políticas relacionadas com as condições de trabalho, a tornar as condições de trabalho muito mais difíceis para essas pessoas. Porque isso não funciona. Eu até sei, por exemplo, a questão do banco de horas individual. Eu recebi com muita alegria, finalmente, uma posição que me parece muito mais razoável, que é a questão do banco de horas individual ser definido, por exemplo, se calhar a nível setorial. Haver setores da economia que, sendo definido a nível setorial, que há a possibilidade e necessidade do banco individual, os trabalhadores estão de acordo, ok. Já estamos a falar da reforma laboral. Mas a questão é essa. Mas é urgente essa reforma? Eu tenho sempre dificuldade. Eu acho que há duas dimensões. Há questões foi, por exemplo, a forma como foi implementada a agenda do trabalho digno, que colegas meus que trabalham na área laboral, do direito laboral, que dizem que criaram um conjunto de problemas práticos às empresas que elas não estão a conseguir resolver, e que parte do motivo desta reforma é no sentido de atentar a essas questões. A outra questão é se o tipo de medidas que nós estamos a ver ser discutidas no quadro do pacote laboral vão ter ou não, é expectável que tenham um impacto significativo sobre o aumento da produtividade e do crescimento económico. A área onde eu acho que esse debate é mais claro é a questão do banco de horas individual.
que aí eu acho que de facto pode ter muito impacto em termos da capacidade das empresas de mobilizar os seus recursos humanos, mas que tem o outro lado, que é o lado de como é que nós garantimos condições de trabalho aos trabalhadores. Portanto, e a política pública nunca há dois lados. O que eu gostava de ter visto a sustentar este debate, que é obviamente necessário. Vamos ver, nós temos, eu acho que foi um dos erros que se fez em Portugal, não agora, mas por exemplo na década de 90 e no início da década de 2000, foi nunca se ter dado a devida atenção à forma como estava a evoluir a legislação laboral nos outros países da OCDE, em que estava a flexibilizar de forma significativa, e depois nós tivemos de andar a flexibilizar à bruta, que foi no período da Troika. E, portanto, eu acho que nós temos de fazer sempre esse trabalho, ou seja, manter a nossa legislação laboral em par com os nossos principais competidores, assegurando o devido equilíbrio entre as necessidades das empresas e dos trabalhadores. Ora, isso tem de fazer. Se calhar precisamos de um tipo de práticas de como é que nós gerimos a concertação social, e era importante que isso se fizesse, era com base em evidência. Nós, por acaso, de Portugal, tem uma série de bons economistas do trabalho que deviam ter sido convocados para estes trabalhos para sustentar Gabriel. essas soluções. Não, só para chamar aqui a atenção para 2 pontos. Um tem a ver com esta questão do equilíbrio entre a vida profissional, pessoal e familiar, que é absolutamente central. Porque, embora seja quase inelutável aquela situação da baixa fecundidade e da baixa natalidade no país, com as consequências que isso tem, há medidas que podem ser construídas para tentar tentar contribuir para que esse rejuvenescimento da população ocorra, ou pelo menos que não seja tão grave. Um deles tem a ver com a possibilidade às famílias terem condições para terem os filhos que desejam. Daí que... Políticas de natalidade. E aí políticas de natalidade não é políticas natalistas, não é? Não, no sentido de... É darmos as condições para que os filhos que são desejados possam nascer. E as famílias terem essa decisão. Daí que medidas como a gratuidade das creches, um programa que chamamos Crescer Feliz, seja tão relevante, porque são esse tipo de medidas que são críticas para que as famílias, de facto, possam tomar essa decisão. E isto para explicar que, de facto, a política social e em concreto, a segurança social é um grande sistema de vasos comunicantes. E, portanto, tem que ser uma abordagem complexa, multissetorial, porque são vários tipos de medidas que se cruzam para permitir depois que o efeito pretendido possa ocorrer. E, portanto, enfim, não vou entrar muito no tema, porque ele é politicamente quente neste momento, mas causa-me alguma apreensão a ver propostas e medidas que podem fragilizar estes equilíbrios, porque, designadamente no âmbito das relações laborais, nós não podemos ter um campo inclinado, não é? Enfim, devemos ter sempre aquilo que se chama o level playing field, não é? Com um equilíbrio dos vários direitos e obrigações dos dois lados da equação, mas que proteja, também seja protetor para os trabalhadores e para os seus interesses. Enfim, não vou entrar aqui, seria uma discussão muito minuciosa e seguramente para outro programa e que porventura com outros protagonistas mais habilitados, mas tudo isto depois, aqui olhando para a perspectiva da segurança social, não é despiciente, não é irrelevante as consequências que tem para o sistema no médio prazo, mais uma vez. Fecho com uma questão, Amílcar, e que não falei aqui muito da questão do público e privado. É uma dialética demasiado com muita ideologia pelo meio, quando discutimos as políticas de segurança social. O que é que é mais ou menos consensual e que tecnicamente se pode aconselhar deste ponto de vista do público e privado na segurança social? Vamos diferenciar o que é e do que é debatido. O setor privado, nomeadamente não lucrativo, tem sido uma pedra basilar do sistema de proteção social portuguesa desde os anos 80.
é reflexo do papel que tiveram os financiamentos europeus do programa Pobreza nos anos 80, que incentivaram a entrada desse setor privado não lucrativo ou solidário na implementação dos programas de combate à pobreza dos anos 80 e que desde aí se tornaram, de facto, uma pedra basilar do sistema. Pelo menos na área da segurança social. Depois temos a questão da saúde, em que, depois do momento da nacionalização dos cuidados de saúde, e agora aí é uma área que eu não quero pronunciar, porque não sou especialista na área da saúde, depois se chamam Pedro Pita Barros ou uma pessoa assim. Mas porquê tanto atrito, então, à volta desta questão? Há muita ideologia. Mas eu acho que, neste momento, o que aconteceu, se pensarmos que uma parte importante da expansão do Estado de Previdência português aconteceu pela convocação dos atores privados para o fazer. Nomeadamente aquilo que o Gabriel estava a falar, por exemplo, na área dos cuidados. E isso é algo, mais do que a questão de público ou privado, mas que é tangencial a isso, o que me preocupa é nós passar, o que eu acho que nós devíamos fazer é um caminho de passar de um Estado de Providência muito centrado na área das transferências de dinheiro, ou seja, das prestações sociais, para um Estado de Providência muito centrado na previsão de serviços e cuidados. Ou seja, em que questões como cuidado às crianças e cuidado aos dependentes séniores, às pessoas mais velhas, passassem a ter um peso muito mais significativo na despesa social do que o que se chama as prestações passivas de proteção social. E eu acho que isso, e quando nós estamos ao fazer isso, obviamente o que a nossa história comum dos últimos 20, 30 anos é de que para fazermos uma transição para um modelo de previdência de proteção social mais centrado na questão dos serviços, aí vamos ter de convocar o setor privado. O que o Sr. Bilka está a dizer é que não há aqui um problema de público e privado. Eu não acho que seja um problema, é um problema de regulação. O que é que está a acontecer? Por exemplo, as notícias que tivemos recentemente sobre entidades de solidariedade social que deixaram de ter cuidados continuados porque o incentivo financeiro que tinham para outro tipo de apoios levou essas instituições a abandonar a provisão de cuidados nessa área para investir em outro tipo de serviços. Obviamente, isso é um problema de regulação. Ou seja, o que nós temos é de começar a pensar que a forma como, à medida que o Estado de Previdência se vai expandindo nestas áreas, criar maior consistência na forma como são negociados, por exemplo, os protocolos com as entidades de solidariedade social. Gabriel, eu gostava só de é uma falsa questão. Vamos ver, eu acho que aqui há duas dimensões que também devemos distinguir. Uma tem a ver com esta que o Amilcar referia e que é central no nosso modelo de proteção social, no nosso modelo de Estado de Previdência, que é a parceria que existe com o setor social e solidário. E, portanto, com a relevância que a economia social tem em providenciar este tipo de respostas. E o modelo funciona e é virtuoso. E não creio que haja grandes disputas ideológicas em torno disso. Temos um pacto de cooperação com o setor social que funciona, com um financiamento forte por parte do Estado e com uma responsabilidade forte por parte do Estado, com base em critérios de partilha dos custos das respostas sociais, e ele só deve ser fortalecido e robustecido porque esse deve ser o caminho. A própria lei de bases estabelece princípios como a descentralização, que tem precisamente na base esse modelo de subsidiariedade por força da maior proximidade destas instituições e da sua maior capacidade de estarem próximo das populações e de fornecerem as respostas sociais. Depois há outra dimensão que poderá eventualmente também estar a referir-se a ela e que tem a ver com a questão do plafonamento e a questão de contribuição privada, ter uma componente de capitalização privada. Aí, enfim, por vezes há mais propensão para uma discussão mais ideológica e mais aquecida, se quiser.
Mas quanto a isso eu também só refiro é que me parece que também existe algum chão comum. Eu acho que dentro do espectro partidário existe o reconhecimento de que o fortalecimento e a expansão daquilo que é o sistema complementar, que faz parte do sistema de segurança social, na lei de bases, possa haver um investimento aí, criando condições para aquilo que agora é um sistema anémico e com muito fraca adesão, possa ser fortalecido. Porquê? Porque isso é importante. Sempre nesta lógica de complementariedade e não de substituição do regime público de repartição que temos. Mas temos de falar do plafonamento. Mas não tem que ser por essa via. O que é facto é que nem governos de direita o fizeram, sentiram necessidade de o concretizar, embora ele esteja na lei como uma possibilidade. A meu ver, não deve ser feito pode ser estudado e pode ser debatido, não deve ser feito nessa ótica, porque a prazo o risco que corremos é erodir, é fragilizar o sistema público, e tudo o que eu não quero é que haja um sistema de segurança social para pobres e outro sistema para quem pode e tem meios financeiros para encontrar outro tipo de soluções. Mas isto não quer dizer que sejam duas dimensões que estejam de costas voltadas. A própria lei de bases, reforço, prevê o sistema de repartição com o sistema público e a possibilidade de poupança privada. Eu acho que o desenvolvimento de regimes profissionais complementares é absolutamente essencial. É uma cultura que o país não tem, ao contrário de muitos outros países europeus. Mas não fragiliza o sistema. Não fragiliza o sistema, reforça tem o virtuosismo de poder reforçar a poupança na reforma. E aquilo que estes mecanismos podem servir, e é importante, é que podem atenuar ou, de certa forma, até anular o efeito que vamos ter também a médio e longo prazo de algum decréscimo da taxa de substituição das pensões. Amílcar, que aqui ia rematar para só acabar. Acho que temos de concordar diferenciar seguramente comigo. Não, por acaso aos poucos não. Temos de diferenciar de facto entre público-privado enquanto forma de provisão e público-privado em forma de responsabilização. Certo. Okay? São duas dimensões diferentes. Eu sou muito cético, eu acho que temos de explorar o sistema complementar, absolutamente. Tenho muitas dúvidas sobre a executabilidade de nós conseguirmos reforçar a componente do segundo pilar, das pensões baseadas nas empresas ou nos setores, por causa da estrutura do nosso tecido económico. Por alguma coisa ele não cresceu. Por alguma coisa ele nunca se formou. É porque nós não há capacidade instalada. Pressupõem que haja um investimento nos sindicatos, nas empresas, criar essa cultura. Eu acompanhei muito, por razões profissionais da minha formação inicial, todo esse processo. Eu tinha colegas que estudavam isso. E tenho amigos cujos pais trabalhavam exatamente nisso. Não há cultura institucional e recursos institucionais que permitam isso. Eu acho, mesmo com as pessoas que defendem essa estratégia, eu digo, tudo bem, mas eu acho que é um caminho muito mais fácil ir pelo regime complementar, ou seja, de promover fórmulas de poupança individualizadas, em que se caia sobre o trabalhador, mesmo que haja depois uma forma de pedir uma comparticipação do empregador para um fundo que o trabalhador gere, do que estar à espera que as empresas montem, ou os setores económicos montem este tipo de fundos. Com contas individuais e com possibilidade de comparticipação de empregadores. Eu acho que aí é um caminho muito mais fácil de implementar do que estamos a perceber uma fórmula que claramente em Portugal nunca se conseguiu implementar. Aliás, os exemplos que temos é das empresas que tinham todas fundos de pensões próprios, abandonaram-nos. Não é? Portanto, eu não tenho uma oposição de princípio à questão de haver maior papel individual e dos parceiros na promoção de formas complementares de proteção social. A questão é qual é a desigualdade. A nossa economia e o nosso desenho institucional está preparado para isso? A meu ver, não.
Pronto, fica aqui a nota final. Obrigado pela vossa presença, Amílcar Moreira e Gabriel Bastos. Falámos sobre a segurança social neste Da Capa à Contra Capa, um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, versão sempre integral na versão podcast do nosso debate. Um programa com o genérico original do pianista Mário Lajinha. Fizeram o programa esta semana Beatriz Garcia, João Campelo, Ana Marta Domingues e José Pedro Frazão. Na próxima semana voltamos então para conversar sobre outro tema.